Paz do Senhor, igreja. Só quem está feliz diga glória a Deus. Mais alto, parece que vocês estão com sono. Só quem está feliz diga glória a Deus. Dá glória a Deus aí, Jonas. Quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade, a qual Ele me dera de poder estar com vocês, adorando, o exaltando. Que Deus abençoe também meu querido pastor Jefferson, meu amigo, que Deus abençoe. Meus amigos também, evangelista Tiago, presbítero Douglas, meu querido pastor Juvelino, Deus abençoe. Rapidamente, abra a tua Bíblia comigo, no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Capítulo 16 e versículo 6. Quem achou, diga amém. Que vai dizer assim: sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o teu ungido. Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Versículo 8. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então disse Jessé e fez passar a Samá. Porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a nenhum destes. Então Samuel perguntou a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu e disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda-o chamar, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Rapidamente agora abra comigo a tua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 17, amém? 2 Samuel, capítulo 17, que vai dizer assim: e disse ainda Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e disporei a perseguir ao rei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos, e espantá-lo-ei, e fugirá todo o povo que com ele está. Então matarei apenas o rei, farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele que procuras matar. Assim todo o povo estará em paz. Amém, igreja? O texto sagrado a qual acabamos de ler é uma história bastante conhecida no nosso meio, a história do rei Davi. Quem aqui já ouviu falar do rei Davi? Eu dei uma lida em 1 Samuel capítulo 16 para a gente voltar a memória um pouco, refrescar a memória. Mas o texto que eu quero deixar é o de 2 Samuel capítulo 17, Aitofel. Como todos nós sabemos, naquela época, o rei Saul desobedeceu ao Senhor Deus. E por consequência disso, da sua desobediência, o Senhor fala para o profeta Samuel encher o chifre dele de azeite e ir até Belém, a casa de Jessé o Belamita, porque lá ele tinha provido um rei. E o profeta Samuel, o embaixador do céu na terra,
ele vai falar com o Senhor e vai dizer: Senhor, não posso fazer eu tal coisa, porque se Saul ficar sabendo que eu fui até outra cidade ungir um novo rei, ele vai mandar me matar. Então agora Deus vai falar para o profeta Samuel criar um cenário, e dentro desse cenário ele vai ir sacrificar, e vai chamar os filhos de Jessé o Belamita e Jessé junto para o sacrifício. E naquela hora ele vai escolher e vai ungir um rei. Pois bem, agora Samuel, ele vai à casa, ele vai até Belém, a casa de Jessé o Belamita. E a palavra vai dizer que quando o profeta Samuel ele chega naquelas terras, os anciões daquela cidade e todos aqueles que tomavam conta chegam até o profeta Samuel, tremendo com medo e dizendo: profeta Samuel, é de paz a tua vinda. Porque naquela época, quando um profeta aparecia assim de repente, ou era de paz a vinda dele, ou era de morte. Naquele tempo, o profeta Samuel era o embaixador do céu na terra. Deus falava com ele, ele passava para o povo e assim acontecia. Tudo o que acontecia passava primeiro para o profeta Samuel. Deus falava com ele e ele falava com o povo. Deus falava com ele e ele falava com o povo. É por isso que naquela época, muitos traziam presentes, muitos tinham temor pelo profeta Samuel. E o que eu observo dessa palavra é que quando o profeta Samuel, Tiago, chega até Belém, os profetas daquela cidade, os anciões chegam até ele tremendo com medo, dizendo: é de paz a tua vinda. E o que eu vejo é que Deus, ele apresenta o profeta. Profeta que é profeta, quando chega no ambiente, ele não se apresenta. Quando o profeta é profeta de Deus, é o próprio Deus que diz quem ele é. E quando agora ele chega e sacrifica ao Senhor com os filhos de Jessé e o próprio Jessé, ele vai entrar para dentro da casa e ele vai olhar para Eliabe. Pois bem, Jessé o Belamita tinha 8 filhos, e o 8º filho se chamava Davi. Como todos nós conhecemos, Davi sofria um grande preconceito, pois Davi naquela época não era igual aos seus irmãos. Davi, ele era o menor da casa de teu pai. Davi, ele não tinha uma altura grande, ele não tinha um porte físico como de atleta, como de um guerreiro, e por conta disso Davi, ele é rejeitado. O seu pai Jessé tinha 3 dos preferidos: Eliabe, Abinadab e Samar. Esses eram os 3 filhos que Jessé mais amava, mais admirava. Eram homens de guerra, homens grandes, com porte grande. E Davi era apenas um menino ruivo, pequeno, e de bela aparência, de belo semblante. E Davi ficava no pasto, cuidando das ovelhas de seu pai. Enquanto os irmãos de Davi comiam do bom e do melhor, Davi sempre era o último a chegar na sua casa. Davi, ele era o primeiro a se levantar e era o último a se deitar. E por conta disso, Davi nunca conseguia se assentar na mesa com seus irmãos. Davi nunca conseguia ter um momento com seus irmãos, com seu pai. Davi cuidava das ovelhas, era o último a chegar, e sempre que ele chegava, aquela mesa estava vazia. E quando o profeta Samuel chega até a casa de Jessé, ninguém chama Davi. Jessé agora vai apresentar os seus 7 filhos diante do profeta Samuel. E talvez Davi estava naquele pasto, apacentando as ovelhas. E o que eu digo, Tiagão, que o que mais pode doer é uma rejeição. Talvez Davi olhava e dizia em pensamento: mas o que é que eles têm que eu não tenho? O que eles têm de diferente que eu não tenho? Só porque eles são altos e grandes, mas por que eu não? Por que meu pai não me ama como ele ama os meus irmãos? O que eles têm assim tão de especial que eu não tenho? Mas Deus estava preparando aquele cenário para Davi. E quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé o Belamita, bate o olho e vê
os filhos de Jessé, ele bate o olho para Eliabe e fala: certamente é Eliabe, eu vou ungir ele a rei de Israel. Só que Deus do céu já adverte o profeta dizendo: ei, profeta Samuel, não é Eliabe, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Jessé vai falar: pois bem, então manda chamar Abinadab. Abinadab vem, e o profeta Samuel vai falar para Jessé: Jessé, também não é Abinadab, esse o Senhor tem rejeitado. Pois bem, manda chamar Samar. Ele manda chamar Samar, mas o Senhor fala, e o profeta Samuel passa para Jessé: também não é Samar, esse tenho rejeitado. E o que eu vejo nesse cenário, pastor Jefferson, é o que está acontecendo no dia de hoje. Talvez Abinadab tinha porte, mas Deus viu alguma coisa dentro do coração dele que não era boa. Talvez Samar tinha até altura, mas Deus viu alguma coisa maligna dentro do coração dele. Talvez Eliabe tinha até uma aparência boa, mas o que Deus viu no coração dele não é bom. Mas o que estamos vivendo hoje é exatamente isso. Estamos em um tempo que muitos têm uma boa aparência, têm uma boa altura, têm, mas o coração está corrompido. E quando eu estava lendo essa palavra, Deus disse, tocava o meu coração para dizer que está chegando o fim, pastor Jovelino, o fim. Estamos vivendo na era de Eliabe, estamos vivendo na era de Abinadab. Pessoas que têm porte, têm aparência, mas não têm caráter, têm altura, mas não têm vergonha na cara, tem físico, tem porte de homem de guerra, mas se corrompeu faz tempo. E Deus manda dizer para a igreja que Deus vai dar um fim na era de Abinadab, e Deus vai começar pastos. Se tiver Davi, ele vai levantar. Se tiver Davi, ele vai erguer. Ei, guarda uma coisa nessa noite: pasto não é lugar de esquecimento, pasto é lugar de preparamento. É no pasto que você sofreu, é no pasto que você matou leão, é no pasto que você matou urso, mas é no pasto que ele vai ungir você. Deus fala para o profeta Samuel: não é nenhum destes, passa os 7 filhos. E o profeta Samuel fala: tem mais um? E ele vai falar: tem um menor, está lá no pasto. E ele fala: manda chamar ele aqui agora, porque ninguém vai sentar nessa mesa enquanto Davi não chegar. Davi era o menor, pastor Jefferson, e Deus preparou a mesa para ele. E o engraçado é que Deus não colocou pessoas que Davi admirava, pessoas que Davi gostava. Deus colocou todos os seus irmãos. Talvez falaram: esse aí vai ficar aí no pasto, esse não serve para ser guerreiro, esse aí não vai dar em nada. E Deus preparou a mesa para Davi, colocou todos aqueles que falaram que ele não ia dar em nada, e Deus exaltou Davi no meio dos irmãos dele. Pois bem, conhecemos a história de Davi. E Davi se assentou à mesa, foi ungido, enfrentou Golias, pegou aquela pedra, derrubou Golias. Golias foi o trampolim dele para o trono. Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Só que durante essa trajetória, Davi fez inimigos. Muitos dizem que o pior inimigo que Davi teve foi Saul. Mas durante o ministério de Davi, o jovem segundo o coração de Deus, Deus exaltou ele, Deus deu trono, deu cadeira. Mas ele vai passar por um período agora, em que vai se levantar 2 inimigos. O filho dele, Absalão, que vai querer matar o seu pai para ficar com o trono. E o outro, seu conselheiro, Aitofel, que vai aconselhar Absalão. Os dois têm 2 defeitos. Primeiro, o erro de Absalão é pensar que a unção está no trono, é achar que a unção está na cadeira, e se ele tirar a cadeira, ele tira a unção. E Aitofel é achar que Deus esqueceu o segundo coração dele. Aitofel, naquela época, ele era conselheiro de Davi.
Naquela época, Aitofel era um amigo íntimo de Davi. Todos chamavam de Aitofel como um oráculo divino. Tudo que Aitofel aconselhava vinha de Deus. E naquela época, vão tramar para tentar derrubar o rei Davi. E Aitofel, eu costumo dizer que Aitofel sabe ferir um segundo coração de Deus. Aitofel sabe como matar um Davi. Aitofel, ele sabe a fraqueza de um Davi. Aitofel, ele sabe o momento mais de fragilidade. Aitofel, ele sabe a programação dos dias de Davi. Ele sabe como Davi vai estar mais frágil. E Aitofel agora monta um plano com Absalão, dizendo: ó, vamos atacar Davi, o amigo íntimo de Davi. A gente vai nesse dia, tal hora, porque nessa hora Davi vai estar fraco, nessa hora ele vai estar frágil. Aitofel queria e era obcecado pela morte de Davi. Aitofel falou para Absalão: vamos agora, porque agora ele vai estar frágil e a gente vai ferir ele, nós vamos matar ele. Vamos agora, porque ele vai estar frouxo. Aitofel sabia certinho a programação dos dias de Davi. Ele sabia o que Davi fazia quando ele se levantava, deitava. Além disso, era um amigo íntimo de Davi. E durante um período ele vai se arquitetar com Absalão e vai pegar e vai ferir Davi na sua vulnerabilidade, na onde mais dói, para matar Davi. E a palavra vai dizer que ele arquiteta tudo. Mas os planos de Aitofel não dão certo, pois Davi tinha um amigo que era fiel, um amigo que era conselheiro, um conselheiro que era fiel. E esse amigo, ele vai discordar desse plano de Aitofel, mas a palavra vai dizer que Aitofel arquiteta tudo, ele planeja tudo, mas frustrado, ele vai para casa. E quando o Aitofel, ele vai para casa, calabadagachando ou calamaio, a palavra do Senhor vai dizer que pelos planos dele ser frustrado, a palavra vai dizer que ele mesmo tira a sua própria vida. Mas estudos, isso aqui não está na Bíblia, mas estudos teológicos vão dizer que quando Aitofel planeja tudo para matar Davi, para fazer o segundo coração de Deus sangrar, ele vai para sua casa frustrado, e durante o caminho, eu não sei se é na ida ou na volta, ele vai, e quando ele está a cavalo, tem duas árvores no mesmo caminho, e os galhos estão muito para baixo, pastor Jefferson, e os estudos vão dizer que nesses dois galhos na ponta, eles tinham como se fosse um gancho de dois galhos. E quando o Aitofel passou, os estudiosos vão dizer que esses galhos grudaram na cabeça de Aitofel e puxaram para cima. O próprio Deus arquitetou a morte de Aitofel. Estudiosos vão dizer que o próprio Deus arrancou a cabeça de Aitofel. Calabadaragachando calamaio xandarábia. Sabe o que Deus me trouxe aqui para te dizer? O pastor Jefferson me mandou mensagem ontem, e quando eu acordei e vi aquela mensagem, vou dar uma palavra. Deus ministrou no meu coração: prega de Aitofel, prega de Aitofel, prega de Aitofel. E Jesus me trouxe aqui para te dizer que todos os planos de Aitofel hoje estão caindo por terra. Todos os planos arquitetados por Aitofel hoje estão caindo por terra. Aitofel acho que sabe atacar. Aitofel sabe onde Davi é vulnerável. Aitofel sabe onde mais dói em Davi. Mas ele esqueceu que Davi ainda é segundo o coração de Deus. Que Davi ainda é segundo o coração de Deus. E Deus me trouxe hoje para te dizer: todos os planos de Aitofel estão caindo por terra. No meu Davi ninguém toca, no meu Davi ninguém fere, meu Davi ninguém tira ele da cadeira. Davi é segundo o homem, homem segundo o coração de Deus, foi levantado por Deus, é querido do papai. Ninguém toca em Davi, ninguém toca em Davi, ninguém toca no meu Davi. Você é Davi de Deus, você é um Davi de Deus. Ninguém vai tocar em você. Você não é vulnerável. O diabo pode achar que você é, mas Deus te conhece. Deus sabe, Deus sabe. E Deus não vai deixar Aitofel ferir você. Deus não vai deixar Aitofel tirar calabadaragachando calamaio você da cadeira. Você é Davi de Deus. Você é um Davi de Deus. Tiagão, você é um Davi de Deus. Pastor Douglas, você é um Davi de Deus.
Deus. Pastor Juvelino, você é um Davi de Deus. A parte mais difícil de ser um Davi de Deus é que ele é rejeitado, ninguém acredita nele, ninguém dá valor para ele, mas ele é segundo o coração de Deus. E quem é segundo o coração de Deus hoje nessa noite, levanta a mão lá em cima, abre a boca para adorar. Você é um Davi de Deus. Jonas, você é um Davi de Deus. Você é um Davi de Deus. E Deus sabe como exaltar homem na terra. Deus ainda sabe como exaltar homem na terra. Você é um Davi de Deus. Você é um Davi de Deus. Jesus, você é um Davi de Deus. Libera o aleluia, Jesus, porque você é de Deus. Você é um Davi de Deus. Só quem é um Davi de Deus, levanta a mão, abre a boca para adorar. Não tem Aitofel, não tem Absalão que vai tirar a cadeira de Davi. Calabadaragachando calamaio. Eles acham que a unção está na cadeira, eles acham que a unção está no microfone. Pega a cadeira para tu ver, empunha ela. Eu quero ver se amanhã você vai estar firme. Calabadaragachando calabadaragacépia. Hoje Aitofel caiu por terra, e é essa palavra mesmo, pastor Jéssico. Deus está arrancando a cabeça de Aitofel. Deus está arrancando a cabeça de Aitofel. Aitofel não toca no Davi de Deus. Rapacalabadaragachando calamaio. Estamos até preparando. Rapacalabadaragachando calamaio. Rabai decomanagachandarábia. Porque Aitofel é íntimo, mas Davi tinha um amigo mais íntimo ainda, era Uzá. E quando Uzá ficou sabendo dos planos de Aitofel, falou para ele: Davi, Aitofel está vindo aí para te matar, sabe a tua fraqueza. Davi dobrou o joelho. Rapacalabadaragachando calamaio disse: Senhor, frustra os planos de Aitofel. Senhor, eu errei, mas ainda, Senhor, eu te peço, arranca tudo que eu tenho, mas não arranca a tua presença. Não arranca a tua presença. Não arranca a tua presença. Só quem acredita levanta a mão e abre a boca para adorar. Agradeço a oportunidade e as palmas para Jesus. Bater palma.